de oração, não é muito bom orar uns pelos outros, saber que o Senhor nos responde, porque hoje o nosso estudo tem a ver muito com oração. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, nós estamos estudando as virtudes que alguns oferecem, ou de onde se extrai alguma coisa boa. Por exemplo, a virtude do mundo são as riquezas. Sim, riqueza não é uma coisa ruim, não, é uma coisa excelente. Por exemplo, tudo que você olhar aqui hoje, tudo que é material, foi feito por causa das riquezas naturais, as riquezas do mundo. Quem diria que debaixo da terra tinha um fóssil, ou tem um fóssil de milhares de anos, milhares até 6 só, que poderia produzir um petróleo, e as cadeiras onde vocês estão sentadas é fruto de fósseis da terra, petróleo. Aí vem os seus derivados, né? A terra produzindo algodão, e aí nós estamos vestindo coisas que têm fios de algodão. A areia com um certo mecanismo de sopro, daria para fazer na boca até. O avô da Tânia fazia, ele trabalhava com vidro, ele podia fazer isso. Algumas pessoas conseguem fazer de modo artesanal, mas de modo industrial tem outros métodos para fazer. Por exemplo, nós que estamos usando óculos, graças a isso. Essa química com areia, mais um mecanismo de sopro e temperatura alta, ela consegue produzir o vidro. Então nós estamos vendo o chão aqui, que pode ser tirado dos minerais, formando cerâmicas e outras coisas mais, né? Ou seja, não dá para olhar aqui em volta de tudo e você não ver a riqueza natural que há. O homem conseguiu trabalhar com essas riquezas naturais, extrair da terra essa matéria-prima e formar tudo isso. Então eu sei que tem pessoas lutando contra, para não mexer com o planeta Terra, mas não dá. Tudo que você olha é extraído da terra, é extraído, é formado através desses mecanismos e habilidade que pessoas têm. Tudo. Aqui tem um fio, um plástico, petróleo de novo. Dentro tem cobre, minerais. Então nós temos uma riqueza muito grande do mundo. Então é do mundo que se extrai riqueza, é a virtude do mundo. Nós estudamos sobre isso. Agora tem os problemas também de usar do mundo de uma maneira egoísta, como estudamos nos primeiros 5 versículos. Do crente se extrai coisas boas também. Uma das virtudes é a perseverança, também chamada de paciência. Deus consegue extrair do crente regenerado, né, evidentemente, do crente controlado pelo Espírito Santo, a perseverança, a paciência. Coisas boas que dá para tirar disso. E da oração, será que dá para tirar coisa boa? Nós acabamos de orar. É claro que sim. A oração, ela produz virtude. E uma das virtudes que ela produz é a fé. Então, eu oro para ter fé. E eu oro porque eu tenho fé. Tendo fé, eu oro. E ao orar, eu obtenho mais fé. Então, quando os discípulos pedem para Jesus, aumenta a nossa fé, poderíamos dizer, ora mais. A
maneira de você aumentar a sua fé é orar. Orar e ver o que Deus vai fazer. Orar e aguardar, esperar. A oração é um grande exercício para nós, da fé. Então, da oração se extrai essa virtude, a fé. Apesar de o texto ser a partir do versículo 13, o versículo 12, nós já estudamos, já lemos, mas ele nos fala, de certa maneira, da fé ou da falta de fé. É quando você jura. Você não precisa jurar. Eu juro por Deus, juro por isso, por aquilo. Não, você precisa orar e confiar. Se Deus quiser assim, Ele faz. Se Deus não quiser, Ele não faz. Mas eu não preciso colocar uma autoridade da qual eu não tenho controle. Eu não posso jurar pelo céu porque eu não tenho controle do céu. Eu não posso jurar por nada que existe nessa terra porque eu também não tenho controle sobre o tempo, sobre as riquezas e tantas outras coisas. Então o que eu faço? Eu oro, simplesmente eu oro e confio no Senhor. A partir do versículo 13, então, nós vamos estudar sobre a oração e a virtude que ela produz, que é a fé. Versículo 13, alguém pode ler? Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, se alguém está sofrendo, sofrimento nunca é bom, sofrimento é algo que nós não temos controle também. Tudo que você não tem controle, você usa o recurso oração. Agora eu pergunto, você tem controle sobre o quê? Aí eu tenho controle sobre a minha respiração. Eu posso inspirar e eu posso expirar. Você tem controle sobre isso? É meio ilusório. Porque parece que você tem controle. Eu fiz agora, mas eu posso não conseguir fazer. O seu Wilson quase não faz, né, seu Wilson? Quase não fez. Quase não fiz. Porque ele teve uma pneumonia que a minha esposa teve também, chamada pneumonia surda. Aquela que não dá febre, né? Perigosa essa daí. Porque não está te dando aviso. E quando ele foi ver o que estava acontecendo, já estava com o pulmão tomado. Então, nós perdemos o controle de uma hora para outra. Portanto, a oração serve para todos os momentos da nossa vida, porque nós não temos controle sobre nada na nossa vida. Sobre a nossa saúde, a nossa vida, nossos planos, projetos, nós não temos controle. Por isso nós temos que orar. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E se está alegre e não pode orar? Claro que pode orar, se você está alegre. Mas também tem uma sugestão aqui: cante louvores. Porque quando nós estamos alegres, o louvor sai. Através de música, né? Ele acaba saindo, principalmente os que gostam de música. Então o Senhor está nos dando esses recursos de canto. É muito bom cantar, viu, irmãos? É muito bom. Você está, mesmo que você esteja sozinho, às vezes você está até triste. Quando você estiver triste, faça esse exercício. Cante um louvor a Deus. Busque um hino, busque um cântico, uma mensagem e comece a cantar. Deixa você ouvir a sua voz. Quando você expressa a sua voz e a letra daquela música, sendo uma letra edificante, você vai ver como que isso faz diferença na sua vida. Porque Deus já nos deixou a música como um escape. A música é um escape. A música, ela pode te acalentar, ela pode te acalmar. Música acalma inclusive os animais. Música acalma os bebezinhos. Música tem esse poder. A música tem também esse poder de te incentivar,
te motivar. Música tem o poder, inclusive, de você se rebelar contra alguma coisa. A música tem muito poder sobre o físico da gente. E se você... todas as músicas que nós cantamos na igreja, todas as músicas são muito boas para te acalmar ou para te animar. Porque ela vem acompanhada de uma letra. E se você canta, você acaba até decorando as letras. E faz muito bem para você. Cante além da igreja, cante em casa. Cante como as mulheres cantavam, as mulheres agricultoras, né, em alguns lugares, elas cantavam enquanto elas plantavam. Eu me lembro, quando era criança, era muito comum isso, eu não vejo mais acontecer, as mulheres no tanque, né? Agora tem máquina de lavar. E aquela roupa molhada e batia assim no tanque, pá, saia água para todo lado. E elas cantavam, aquelas mulheres com aquelas vozes doces, às vezes voz ardida. E não era hino não, era qualquer música. Elas cantavam. Parece que as pessoas tinham mais isso. Assoviar. Uma vez alguém falou assim, viu uma pessoa assoviando? Pastor Milton Fernandes. Lembra? Alguns lembram? Pastor Que Milton Deus o tem. Que Deus o tem. Então, está com o Senhor já. Ele gostava muito de assoviar. E aí uma pessoa, uma vez parou na rua. Era um senhor que falou, eu nunca mais vi ninguém assoviar. Ele falou, mas eu gosto de assoviar. Sempre assovio, ele falou. Então o Senhor ele está nos dando aqui algo que você pode fazer, cantar. Que você pode fazer, orar. Usa os recursos que você tem. Assim como os recursos naturais que eu falei, as pessoas estão fazendo coisas, você pode fazer também por você mesmo, usando os recursos que Deus dá. Orar, cantar louvores. Mas e se a pessoa está mal mesmo? Porque aqui, está sofrendo, está alegre, agora está doente. Não é só sofrendo, ela está doente. E quando nós estamos doentes, tem várias reações do nosso corpo mesmo. Às vezes dá um desânimo tão grande que a gente não quer orar, que a gente não quer cantar também. Acontece, dependendo da pessoa, da doença, série de fatores. Mas aqui está dizendo de uma pessoa doente, e o contexto vai nos dizer que ela está doente por causa de algum pecado que ela cometeu. Porque isso é possível também. Você esconder pecado, praticar pecado e Deus permitir que uma doença venha para você. Ou às vezes até Deus mesmo colocando uma doença, ou às vezes Deus permitindo que Satanás afete o seu corpo com uma doença. Pode acontecer. Nesse caso, se uma pessoa está suspeitando disso, ou já tem uma convicção de que é isso, ela pode tomar uma providência na vida dela. E mesmo que ela estiver duvidando, ela não sabe exatamente porque está doente e gostaria de tirar essa dúvida, ou gostaria de lançar mão dessa possibilidade, porque é uma possibilidade. É algo que nem todos têm falado. Os que são do meio conservador, como nós somos do meio conservador que eu digo de doutrina, tá bom? De teologia. Os pentecostais, das igrejas pentecostais, eles não são considerados conservadores, eles são pentecostais. Eles praticam isso mais do que nós. E aqui a Bíblia dá uma permissão, uma concessão do que você pode fazer. Versículo 14, alguém pode ler? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, se alguém está doente, agora é claro, nós não estamos falando de um resfriado, né, irmãos? Nós estamos falando de um mal-estar
momentâneo, temporário, uma coisa que você sabe que já vai passar, normalmente passa, né? Não estamos falando de um cisco que entrou no seu olho e está te perturbando, mas às vezes um cisco entrou no olho, infeccionou muito, você está para perder a visão, ou alguma coisa assim mais séria, ou algo crônico. Uma pessoa poderia chamar a liderança da igreja. E ao chamar a liderança da igreja, ela também pode pedir, ou a própria liderança pode sugerir isso, de levar um pouco de óleo. Não é um óleo consagrado de algum lugar, não, óleo de cozinha mesmo. Pegar um óleo e colocar sobre a pessoa, não precisa dar um banho na pessoa, é só uma coisa simbólica, porque o óleo, ele simboliza algumas coisas, simboliza autoridade, revestimento, poder e aqui no caso, cura. Eles colocam um óleo normalmente na cabeça da pessoa, não no ferimento, o óleo não é terapêutico. Terapêutico quer dizer, o óleo vai curar. Não é isso. Não é algo que você vai passar na pele, assim, num lugar machucado, não é nada disso. É simplesmente algo simbólico. Colocou uma gota aí na cabeça, um pouco na cabeça. É isso que ele está dizendo. Ungindo com óleo em nome do Senhor. Óleo de cozinha, qual marca? Não estamos pensando nisso aí, não. É simplesmente um pouco de óleo e nós vamos orar em nome de Jesus. Como nós fazemos, normalmente alguém está doente, a gente ora e ora em nome de Jesus. Nesse caso, quero chamar a atenção que não é a igreja que alguém fala assim, irmãos, tem alguém doente na nossa igreja? Vamos juntar aqui alguns líderes e irmãos, nós vamos na casa daquela pessoa e vamos colocar óleo nela. Não é isso, a Bíblia não está dizendo isso. Ninguém toma essa iniciativa. Quem que toma essa iniciativa? Só o doente. Então, se alguém está doente, ele tem essa convicção, ele chama os presbíteros, ele chama os líderes da igreja, eles fazem oração sobre ele e ungem, colocam óleo na cabeça dele e oram em nome de Jesus. Eu fiz isso algumas vezes, né, porque a pessoa pediu e eu não tive como recusar, porque biblicamente ninguém tem como recusar. Mas e se uma denominação não permitir fazer isso? Então é uma questão de conversar e explicar, né? De repente a própria denominação não sabe que isso aqui não é do Velho Testamento, não é de nenhuma igreja. Isso aqui é para a igreja, qualquer crente pode fazer isso. Então ele pode ter essa prática, não é uma prática nova na igreja. Versículo 15. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu algum pecado, será perdoado. A oração da fé vai salvar o enfermo. Então nós podemos dizer que vai ter cura ali. Me parece que se o assunto for pecado, e ele está arrependido do pecado, e confessando diante de Deus e com as testemunhas de liderança da igreja, ele vai ser curado. Ele vai ser curado, se for essa questão. Agora, se é uma outra questão, uma doença crônica, ou Deus não quer curar a pessoa, ela não vai ser curada. Mesmo assim, não inutiliza essa prática. Porque, de qualquer maneira, quem responde a oração não é o óleo. Quem responde a oração não é a liderança da igreja. Quem responde a oração é Deus. E Deus faz conforme Ele desejar. Mas aqui Ele está dando uma certeza, me parece que ligando a confissão do pecado. Vai ser curado na hora? Não sei. Talvez não. Mas ele vai ser curado na questão de pecado.
Versículo 16 também faz a ligação com essa situação de pecado, né? Alguém pode ler? Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelo outro para serem curados. A oração de Jesus tem grande poder e produz grandes resultados. Eu não acho que esse versículo está dizendo que quando você tem um pecado, você tem que confessar para pessoas. Não. Você vai direto para Deus e confessa para Deus o seu pecado. Esse aqui é um estado de alguém que está sofrendo por causa do pecado. E ele está arrastando a vida dele. Às vezes não, mas pode ser que ele está arrastando a vida dele já há algum tempo por causa daquele pecado. E ele foi convencido pelo próprio Espírito Santo que ele tem que confessar esse pecado. Já chegou longe demais. E ao fazer isso, ele está sendo humilde, porque a palavra de Deus diz para ele confessar o pecado para as outras pessoas. E essas pessoas, no caso os líderes, orando por ele para que ele seja curado. Meus irmãos, às vezes um crente ele está tão afundado no pecado que a oração dele não tem efeito. Porque a Bíblia diz, muito pode por sua eficácia a oração de quem? Do justo. Mas se um crente está andando em pecado, ele não é justo. E às vezes ele está tão afundado no pecado, que ele precisa confessar para alguém, até mesmo para testemunhar diante da igreja, que ele não está andando conforme Deus quer. E por causa dele, inclusive, os nossos evangelismos foram prejudicados. Talvez as nossas orações foram prejudicadas. Porque não subestimem o poder do testemunho. Você em pecado é um problema para a igreja. Uma pessoa escondendo o pecado na igreja, ele começa a afetar todo mundo. E você começa a suspeitar que alguma coisa não está certa. Eu ou você, sem pecado, estamos orando a Deus, e parece que não vem a resposta. A gente vem para a igreja e sente que o ambiente não está bom. Mas nós temos convicção, já perguntamos para Deus, e nós não estamos em pecado. Tudo que eu estou falando não é que está acontecendo, tá, irmãos? E aí, às vezes eu converso com alguém, ele tem a mesma sensação, eu também. Eu fui no culto, mas parece que estava sem graça. As pessoas oraram, as pessoas cantaram, mas parece que está faltando aquela alegria do Espírito. Irmão, você está em pecado? Eu não estou, até onde eu sei, eu não estou em pecado. E você está? Eu também não. Será que tem outros irmãos aqui sentindo a mesma coisa? Aí conversando com um com o outro também. É claro que tem pessoas que são muito influenciáveis. Se você falar assim, você está sentindo alguma coisa ruim? Eu estou, comecei a sentir agora. Não, mas é algo espiritual mesmo. Aí a igreja chega à conclusão, tem alguma coisa errada. Como aquele profeta disse, tem veneno na panela. Alguém lembra desse texto? Beleza. Tem veneno na panela. Como se todos nós fôssemos uma panela. E algo não está errado. Tem veneno na panela. Alguém está em pecado, alguém está nos prejudicando. A gente não tem mais ânimo de evangelizar, de orar. Algo está errado. Então eu só inventei uma situação, mas que poderia acontecer. Então essa pessoa confessando os pecados, se expondo publicamente, porque falou com a liderança, pode ser que se torne público. Ele confessa o pecado, ele é curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esses líderes andando com Deus,
eles são justos e podem curar esse homem. Claro, é Deus quem cura, né? Mas no instrumentalidade deles. Nós temos exemplos na palavra de Deus de respostas de oração. Temos aqui um exemplo, que até foi mencionado, mas agora é outro caso. Outro incidente, né? Versículo 17, alguém pode ler? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias orou assim. 3 anos e meio não choveu. Ele falou para Acabe, não vai chover. E depois disso, então, o Senhor supriu para ele, porque a terra ia passar fome, né? 3 anos e meio sem chover. Deus supriu para Elias. Supriu água, supriu pão. Através de um método extraordinário, né? Mas aquilo ia acontecer e realmente aconteceu. E depois ele teve a vitória sobre os profetas de Baal. E ele teve que dar o recado de novo para Acabe. E ele falou para Acabe. Ele falou, corre que vai chover. Com a sua carruagem, corre que vai chover. E depois que chover, vai atolar tudo aí, não vai conseguir chegar. E até teve a questão da nuvem, né? Perguntou para o servo dele, está vindo a chuva? Ainda não. E agora? Não. Agora tem uma do tamanho de um punho. Estou vendo uma nuvem lá. Aquela nuvem é a resposta de Deus. E veja a resposta de Deus no versículo 18. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Mas Elias não conta, né? Elias era um homem super extraordinário. Semelhante a nós. Você está me corrigindo, Jazinho? Eu fico pensando que ele é semelhante a nós. Eu que não sou semelhante a ele. O problema é a gente que não é semelhante a ele. Ele é um homem semelhante a nós. Em que aspecto que ele é semelhante a nós? Sujeito aos mesmos sentimentos. Nós não temos sentimentos? Nós temos vários sentimentos. Sentimentos bons, sentimentos ruins, sentimentos de alegria, sentimento de desânimo. Ele não ficou desanimado? Ficou muito desanimado. Ele é igualzinho a gente. Nós somos iguais a ele também, nesses sentimentos que nós não conseguimos controlar. Você está muito bem, de repente, parece que vem algo tão ruim dentro de você. Você não tem explicação, começa a se sentir mal. Um sentimento ruim. Ele era assim também. A Bíblia também diz de outro homem que passou por muitas coisas que nós passamos, sujeitos às tentações que nós tivemos. Só que ele era diferente de Elias. Era sem pecado. Quem será que é esse? Será que é o Eliseu? Sem pecado? Quem era? É Jesus, né? Jesus também era alguém que sofreu mesmo que nós, só que ele não tinha pecado. Mas Tiago não falou de Jesus. Tiago falou de alguém mais semelhante a nós, que é Elias. E Deus respondeu a oração. Isso quer dizer que Deus também vai responder a sua oração. Por isso nós devemos orar. Esses cultos que nós temos de quarta-feira, de oração, são muito bons, porque nós estamos exercendo a oração e vamos ver o fruto da oração, essa virtude brotando no nosso coração, que é a fé. E Deus vai nos abençoar como abençoou Elias também. Mas alguns irmãos já se desviaram dessa verdade. Tem pessoas que já entregaram os pontos. Eu não acredito mais em oração. Eu não acredito mais no poder de Deus. Não acontece nada comigo. Então você já desanimou. E há pessoas que desanimaram. Há pessoas que não querem mais seguir esses
esses princípios da palavra de Deus. Há pessoas que nem acreditam mais em pecado. Elas acham, não existe esse negócio de pecado. Eu estou andando bem e vai tudo bem comigo. Mas não é assim. Se você pensa assim, você está sendo orgulhoso, porque a palavra de Deus diz diferente. Ou então algumas pessoas elas já desistiram porque elas falam, eu acredito nisso aqui, mas não acredito tanto, então a minha fé é muito pequena. Eu vejo a fé das outras pessoas é muito grande, mas Jesus falou que não é o tamanho da fé, a sua fé pode ser do tamanho do grão de mostarda, ela pode fazer grandes coisas, porque não é a fé que move as montanhas, que move as situações, é Deus. Nós apenas colocamos a nossa confiança em Deus, Ele que pode fazer todas as coisas. Então, se você estiver desanimado, você não é o único. Ore. Se estiver duvidando, peça a Deus para aumentar a sua fé. Talvez Ele vai dizer, você não precisa aumentar a fé, você só precisa ter fé. E vamos confiar no Senhor. Paulo até disse que aquilo que não é feito por fé é pecado. Então não pense assim, tal pessoa tem mais fé do que eu. Eu não tenho tanta fé, mas não tem problema, tem uns que têm mais fé mesmo. A palavra de Deus nos mostra que não ter fé é incredulidade. Incredulidade é pecado. Então você não tem a opção de ser um crente que não desenvolve a fé. Se você não desenvolve a fé, você está em pecado. E seguindo nesse ritmo, não tem fé, não tem fé, não tem fé, já estou me acostumando a não ter fé, você só está aumentando o pecado. Pode ser que você chegue ao ponto de ter que pedir para alguém vir cuidar da sua saúde. Porque essa falta de fé progressiva pode te causar doenças físicas, inclusive. Porque é pecado, né? E o pecado pode trazer doenças físicas. Mas o que eu cometi? Você cometeu um pecado muito grande, que é o pecado de não confiar em Deus. Isso é um pecado muito grande do crente. Porque nós somos do Senhor e agora nós não confiamos no Senhor. Algumas pessoas já se desviaram, mesmo não se desviando da igreja, mas já se desviaram do Senhor. Versículo 19. Meus irmãos, se alguém de vocês desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que bênção, se eu estou falando isso segundo a palavra de Deus e hoje tinha alguém se desviando disso e essa pessoa se converteu, disse assim, hoje o que foi falado falou muito comigo, eu estava sem fé, mas agora eu vou confiar no Senhor. Então olha que bênção, Deus me usou para converter alguém aqui e eu salvei essa pessoa da morte. Existe inclusive pecado para a morte, a palavra de Deus diz. E salvei essa pessoa certamente da morte, que é a separação de Deus. Ou seja, se ele se desviou de crer no Senhor, ele já está no caminho de morte. Que morte é separação, não é só morte física. E aí cobriu multidão de pecados na vida dele. Porque a falta de fé, ela começa a aumentar em muitos seus pecados. Meus irmãos, voltem a confiar no Senhor. Se alguém estava aqui meio duvidoso, né? Volte a confiar no Senhor. A fé tem alguns desafios da fé. Por exemplo, já até falei, falta de exemplo. Se as pessoas perto de mim são pessoas frias, pessoas sem fé, pessoas que não acreditam na oração, eu também me esfrio.
eu começo a me enganar também, eu começo a achar que realmente, se tem um monte de gente que não acredita mais na oração, é porque talvez a oração não seja importante mesmo. Por isso nós precisamos aumentar a nossa fé através da comunhão com os irmãos. Eu tenho absoluta certeza de que pessoas que não frequentam o ambiente dos crentes, muitas vezes, ou frequentemente, essas pessoas são frias. Elas não podem ter fé, porque se elas puderem, acho que eu vou começar também não estar no meio dos irmãos. Porque se não estar no meio dos irmãos aumenta a fé, então a gente fica longe dos irmãos. Mas eu falei, como Paulo diz, falei como um louco agora, né? Porque isso não é verdade. Não tem ninguém que não queira estar com os irmãos que é uma pessoa fervorosa. Talvez seja uma pessoa com papo, sabe, né? Essa expressão, tem muito papo. Ah, eu creio muito em Deus, eu creio na oração, eu creio nada. Se você não está com os irmãos, você não crê na oração. Porque a palavra de Deus, ela não vai dizer que você pode fazer uma coisa errada e algo vai dar certo na vida cristã. Não frequentar o ambiente dos crentes, junto com os crentes, é falta de fé. Porque a palavra de Deus diz que a gente inclusive tem que exortar aqueles que não frequentam, porque eles estão no caminho errado. Então esse é um grande desafio para a fé. Falta de exemplo. Eu preciso de exemplos. Eu gosto de ler biografias, eu leio biografias, são ótimas, e eu me fortaleço, mas se não tiver em 2022 na minha igreja gente de fé, a fé de Charles Studi, George Miller, fica uma coisa de museu, só lá atrás. Eu preciso ver hoje a Dona Maura crendo na oração, o Felipe crendo na oração, o Pedro crendo na oração, a Maria Eduarda crendo na oração. Eu preciso ver pessoas hoje que creem que Deus responde a oração, porque isso me enche de ânimo. É porque eu estou junto de pessoas que creem. Então esse é um grande desafio. Quanto menos gente crendo no poder da oração, aí a minha fé vai se esfriando. Também os grandes problemas. Os grandes problemas da vida é um grande desafio da fé. Não quer dizer que os grandes problemas acabam com a sua fé, mas tem uma grande força na sua vida os grandes problemas. Eu sei que a gente fala às vezes que os problemas nos aproximam de Deus, mas também os problemas podem o quê? Nos afastar de Deus. Você passando por uma tensão emocional muito grande, um estresse, algo difícil na sua vida, você pode se aproximar de Deus, mas você também pode se desviar de Deus. Por isso é um grande desafio para a fé. E o outro desafio para a fé é a falta de leitura da Bíblia e falta de oração. Então eu quero afirmar outra coisa. Então eu falei que quem não frequenta a igreja, seja essa ou com outros irmãos, está se esfriando na fé. E quem não lê a Bíblia e não ora, também está frio na fé. É impossível, irmãos, alguém que não lê a Bíblia e não ora ser uma pessoa fervorosa. Porque o nosso fogo a gente tira da onde? Daqui. É daqui que vem o fogo que entra no nosso coração. Isso acompanhado com a oração. Então, se alguém não tem hábito devocional, essa pessoa também é fria na fé. Então, que Deus abençoe os irmãos. Nós aprendemos das virtudes. O mundo pode oferecer riquezas. O crente pode oferecer paciência, perseverança. Se extrai isso de bons crentes. E da oração você extrai a fé. E da fé você extrai mais oração. Que Deus nos abençoe com essas virtudes.
Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti porque hoje nós tivemos um tempo de oração junto com os irmãos. Isso traz ao nosso coração mais fervor. Pedimos a Deus que quando nós estivermos desanimados, o Senhor coloque irmãos fervorosos, com fé, para nos dar aquele ânimo que precisamos. E pedimos a Pai para aqueles que estão perdendo a bênção de não estar com os irmãos e se esfriando cada vez mais na fé. Obrigado pela Tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém.